Oi gente, e aí, como é que vocês estão? Tem muito tempo que eu não apareço por aqui pelo YouTube. Eu vim trazer pra vocês alguns dos meus livros lidos durante o ano, ou não lidos, né, porque teve algumas obras que eu não consegui ler. Mas fica por aí que eu vou contar pra vocês o que foi que eu achei de cada livro, por que eu abandonei a leitura. Eu não tinha como meta, no começo do ano, ler livros para esse ano. Então, acabou que lá pro mês de fevereiro ou março me deu um estalo e eu decidi que eu queria ler pelo menos um livro por mês até terminar o ano, e eu queria ver como é que isso ia funcionar. Como eu já estava estudando História da Arte e eu estava com o livro do Gombrich, ele é muito grosso, muito denso, minha leitura não é muito assim rápida, eu comecei a pesquisar outras referências de arte para poder começar a ter um estudo mais leve. A maior recomendação que eu tive por aqui pelo YouTube mesmo foi dessa obra, que se chama Isso é Arte, do Will Gompertz, e foi uma obra que a princípio já me chamou a atenção, porque ele não traz aquelas referências mais antigas de arte, ele não cria essa ordem cronológica que a maioria dos livros de arte começam, falando de pinturas rupestres, etc. Ele já traz um momento mais moderno, mais contemporâneo. A primeira obra que ele traz aqui como referência é a fonte do Marcel Duchamp, então ele vai começando a criar a narrativa a partir desse ponto. E é uma leitura, assim, super gostosa, porque como não é muito pontual, ele vai trazendo os contextos e fazendo as relações com a modernidade, você consegue se pertencer mais à leitura. Porém, chegou um ponto do livro aqui que eu já não estava mais conseguindo fazer as pontes, porque minha leitura é muito lenta e eu não estava conseguindo absorver os dados técnicos. Eu queria absorver esses dados técnicos, eu não queria ler para depois esquecer. Tanto que aqui vocês podem perceber que eu tenho muita marcação de post-it, mas no ônibus não dá para ficar fazendo isso o tempo todo, então por forças maiores eu tive que deixar a leitura um pouco de lado para retornar em um momento mais calmo posterior. Então ainda está nos meus planos terminar de ler essa obra. Mas eu cheguei até um pouco mais da metade, saí um pouco do cubismo e já fui parar mesmo no construtivismo. Então já estou mais ou menos ali no meio do livro e a impressão que eu tenho para dizer é que é um livro fantástico. Tive que parar, mas não foi por uma questão do livro, foi por questão de tempo. E eu não queria continuar lendo uma coisa que eu já não estava mais sentindo tanta vontade. Mas se eu pudesse avaliar, eu daria 4,5 estrelas. Então, se você estiver procurando uma leitura de arte mais leve, fica aí a recomendação de Isso é Arte, do Will Gompertz. Saindo da leitura de arte, eu entrei para uma vibe mais autoajuda, e o primeiro livro que eu li esse ano de autoajuda foi uma obra do Siripen Baba, que se chama Amar e Ser Livre. Eu sei que esse nome tá um pouco polêmico, se você não entende do que eu tô falando, eu vou deixar alguns prints aqui pela tela. E é isso, o fato da besteira que ele cometeu, da infração que ele cometeu, não anula o potencial que essa obra tem. Ele traz uma abordagem de um ponto de vista mais psicológico, de como são as nossas relações no relacionamento, quais são as trocas que a gente faz lá dentro, como é que tem sido esse histórico dos relacionamentos que a gente tem herdado dos nossos pais, das nossas famílias, e ele vai trazer esse ponto de mudança para a nova forma de se relacionar. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas acho que é muito importante a gente ter noção de como é que essa coisa vai se dar o início. Uma coisa muito importante que ele traz aqui no livro, e eu acho que todo mundo deveria se dar a oportunidade de entender mais ou menos como funciona, é o relacionamento aberto. Eu não vou entrar no mérito do relacionamento aberto, porque isso é uma coisa muito pessoal, cada um vai ter uma opinião diferente, mas o ponto de vista que ele traz aqui é muito interessante. Se você é um desses tipos de pessoas que defende o relacionamento aberto, mas não conhece muito, fica aí uma ótima leitura. É um livro bem leve. Eu gosto muito da leitura do Siripen Baba porque ele vai amarrando um capítulo no outro. Então, se você esquecer alguma informação do capítulo anterior, ele traz pro capítulo atual e vai fazendo aquela amarração até você chegar no final. O livro tem 174 páginas, então é uma leitura leve, ele tem páginas, mas a letra dele é grande. Enfim, não é tanto texto assim, dá pra ler com calma. Então fica aí a recomendação do Amar e Ser Livre, e eu dou 5 estrelas porque pra mim foi uma leitura transformadora. Depois da obra do Siripen Baba, eu vim pra uma leitura mais técnica que eu já dava algum tempo a fim de ler. Eu já tinha estudado sobre a abordagem do Kotler para o marketing na faculdade,
mas foi uma leitura um pouco pesada e eu não consegui ler a obra toda, foi só alguns aspectos pontuais para a matéria de marketing que a gente tinha lá. E aí eu decidi trazer uma leitura mais contemporânea, que é o Marketing 4.0 do próprio Philip Kotler, mais alguns autores, mas o destaque é sempre ele. E é bem interessante porque ele faz essa transição do marketing antigo, marketing tradicional, para o marketing moderno, que é esse marketing digital, e ele vai criando esses pontos chaves em que a transformação vai ocorrendo. Ele vai falar aqui sobre quem são esses novos consumidores, quais são os comportamentos dele, como é que eles se comunicam na internet, como é que eles absorvem essa comunicação. Foi muito importante para um projeto pessoal que eu tinha, para entender mais ou menos como é que funciona. Eu acho que não dispensa um curso de social media para quem quer atuar nessa área, mas assim, quem já conhece o marketing tradicional, eu acho que é extremamente válido dar essa atualizada para entender como é que está funcionando agora. E aí eu volto pro Stephen Baba de novo, transformando o sofrimento em alegria. Minha meta era ler os 3 livros dele, que é O Propósito, Transformando o Sofrimento em Alegria e Pare-se Livre. Só que acabou que eu não consegui ler O Propósito, mas Transformando o Sofrimento em Alegria também foi uma das minhas leituras do Stephen Baba. Aqui a gente já tem uma coisa mais... não é mais tão abrangente o que ele fala aqui, ele fala mais sobre aspectos de relacionamento interno com você mesmo. Ele vai propondo alguns exercícios de meditação, exercícios mais espirituais para você começar a corrigir alguns traumas que você carrega na sua vida, alguns comportamentos indesejados, algumas coisas que te incomodam. Eu confesso para vocês que ambas as leituras são muito tocantes e são muito transformadoras, então se você estiver apto a desejar, a querer muito essa mudança, é uma leitura fantástica. Eu não tenho muito o que dizer porque, sabe, são leituras magníficas, são textos muito bem escritos e muito leve de ler, embora tocante. Foram os melhores livros de autoajuda que eu li, então se você tiver a oportunidade, Transformando o Sofrimento em Alegria é uma obra incrível. Depois, na minha viagem para o Rio, eu estava procurando algum livro para ler durante a viagem de avião e eu parti para uma coisa mais agressiva. Se chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Eu já tinha escutado algumas pessoas comentarem sobre esse livro e, nossa, eu me encontrei aqui dentro porque a narrativa do livro é justamente uma coisa que eu defendo muito, que é essa obrigação do positivismo e do otimismo que algumas pessoas criam na rede social e como isso faz a gente ter repulsa a querer, sabe, entender algumas coisas. Então, a abordagem dele conversa diretamente comigo, não pelo fato dela ser agressiva, mas por ser um caminho oposto ao que eu vejo as pessoas, sabe, tanto defender. Tem uma lição aqui que eu achei fantástico, que é ele dizer que ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas é se sentir confortável com a vulnerabilidade. Então, antes da gente propagar tanto esse sentimento de otimismo e de gratidão e ter que espalhar isso pro mundo, a gente precisa se sentir confortável com as coisas que a gente não pode ser grato. Porque o sentimento de gratidão não é uma coisa que a gente fala da boca pra fora, sabe? A gente precisa se sentir grato e positivo para poder transmitir isso para as outras pessoas. Ele fala aqui também sobre o sentimento de culpa e responsabilidade, porque às vezes acontecem algumas coisas chatas na vida da gente e a gente fica se martirizando por uma coisa que não é de nossa culpa. Aquilo ali aconteceu por algum motivo que não está no nosso controle. Porém, a gente tem o poder e tem a responsabilidade de lidar com aquilo, de escolher uma alternativa para lidar com aquela culpa que não é sua. Se vocês quiserem conhecer mais, fica a indicação da obra. Depois da leitura dele, eu voltei para uma outra leitura técnica, que é Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Ele vai contar como é o desenvolvimento desse método, que ele é um pouco parecido com brainstorming, é um pouco parecido com design thinking, é um pouco parecido com Canvas. Ele vai explicar como é que esse método funciona para a gente escolher uma solução, prototipar e testar em apenas 5 dias. Ele vai narrando durante o livro quais são essas etapas durante os 5 dias. É quase que um workshop escrito e ele vai contando também sobre as experiências dele no Google
e testando esse método com algumas empresas, algumas startups, na verdade, do Vale do Silício. Se você está procurando uma alternativa mais simples e mais rápida para obter resultado com seus testes, Sprint é uma ótima pedida de leitura. Logo depois eu comecei Mindset. É um livro escrito pela psicóloga Carol, provavelmente. Foi uma indicação das meninas do Tudo Orna. Eu vi em algum desses workshops que elas deram de graça. E eu decidi fazer a leitura. E, nossa, não sei o que dizer. Eu acho que é um livro que todo mundo que quer ter um próprio negócio e todo mundo que não quer ter um negócio também precisa ler. Porque ela trata de aspectos muito importantes sobre o nosso posicionamento. O mindset nada mais é do que a nossa forma de pensar a respeito de alguns assuntos. E a coisa mais positiva desse livro é que ela não te obriga a pensar do jeito que ela quer. Ela só vai trazer com mais clareza quais são os tipos de mindset que a gente pode ter, que pode ser o fixo ou um mindset de crescimento. O mindset fixo, lógico que ela traz de uma forma negativa e ela vai explicar porque esse mindset fixo é ruim para o nosso desenvolvimento pessoal. Então ela vai tornar claro esses aspectos. E ela também vai falar que a gente pode ter mindset fixo por algumas coisas e mindset de crescimento para outras. É muito variável de pessoa para pessoa. Então é importante que você tome conhecimento de quais são os seus posicionamentos a respeito de alguns assuntos e quais são os impactos. E além disso, na questão de autodesenvolvimento pessoal, ela também fala sobre as consequências desse mindset fixo e de crescimento na questão da educação. Então, se você está tentando trazer algum job para melhorar a educação das pessoas, melhorar a interação das pessoas com a educação, bem interessante ler esse livro, que se chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ela vai trazendo alguns cases para você ir contextualizando os conceitos que ela vai trazendo dentro do livro. É uma leitura leve e bem contextualizada. Então, dá pra ler se você não tiver entendimento de psicologia. E aí, como eu fiquei curioso com alguns aspectos, eu decidi aproveitar uma promoção que tava tendo na Saraiva desses livros. Na verdade, eu comprei porque eu acho essa coleção muito bonita e eu queria ter esses livros na minha estante, então eu aproveitei e uni o útil ao agradável. E eu trouxe o livro da psicologia, que são as grandes ideias de todo o tempo. E eles vão explicando vários conceitos de psicologia para leigos, né? Não é uma leitura aprofundada, mas já dá para você ir tendo noção de muito tipo de coisa. A próxima leitura é a Startup Enxuta. Eu comprei esse livro por indicação do Estúdio Tucci e eu fiquei bem interessado pelo fato do livro falar sobre o produto mínimo viável, então eu já fui com foco de leitura. E assim, o livro é bom, mas eu não tenho muito mais a falar porque eu parei aqui no começo também. Não sei o que aconteceu, eu acho que eu perdi mesmo a motivação para continuar a leitura. E como eu estava muito focado em saber de determinado assunto, como no começo da leitura eu não estava muito falando dele, acabou que eu fiquei cansado e deixando a leitura de lado. Mas como tem pouco tempo que eu abandonei, eu vou terminar uma outra leitura que é a próxima, e quando eu terminar eu volto pra cá. E aí quem sabe eu possa trazer alguma resenha aqui pro canal pra vocês entenderem o que foi que eu achei do livro. Até porque a abordagem dele sobre empreendedorismo é muito interessante e eu vejo muita gente comentar. E a última e a leitura atual é essa daqui, que se chama Serial Killers, Anatomia do Mal. Tô apaixonado pelas obras da Darkside. Eu acho que eles têm um cuidado muito especial com a editoração dos livros e da construção da capa. E eu já tinha lido mais ou menos umas 4 obras deles do mesmo tema, só que com autores diferentes. Eu li sobre Serial Killers com a abordagem da Ilana Casoy. Eu li também sobre 2 crimes nacionais, que são os casos Von Stoffen e Isabella Nardoni, que também foram escritos pela Ilana. E eu super recomendo, se vocês querem entender como foi que esses crimes ocorreram, mais detalhes que eu acho que eu não vi na televisão, fica aí a recomendação da obra. E aí eu aproveitei o gancho e peguei Serial Killers pra ler. E assim, é uma leitura muito legal. Diferente das outras obras, eles vão explicar alguns aspectos de diferenciação entre padrões de crime, né? Ele vai falar sobre serial killers, atiradores, vão falar sobre sociopatas e etc. E é bem interessante entender esses conceitos pra quando a gente vê algumas coisas na mídia, a gente entender do que está se tratando, porque às vezes a mídia também passa algumas informações que às vezes não fazem muito sentido. Eles vão trazer uma desconstrução também sobre algumas questões que não são conversadas, que são os casos de serial killers que são casais,
sobre casos de gays que são serial killers, sobre casos de negros também que são serial killers, porque existem essas diferenças, essas quebras. É uma leitura bem densa, bem grossa também, então eu acho que eu vou demorar um pouco pra terminar. E ele tem alguns casos mais famosos de serial killers, ele vai construir esse padrão e esse perfil psicológico. Bom, o que é que eu tenho pra dizer sobre os meus livros do ano? Foi muito bom criar esses novos hábitos de leitura. Eu não tenho muito costume de ler muitos livros assim durante um ano. E foi legal desconstruir essa ideia da leitura e tornar a leitura mais acessível. Eu percebi que criar essa meta de ler muitos livros durante o ano não funciona. Então, se você está tentando há muito tempo colocar esse meta e não está acontecendo, eu acho que é hora de você tornar essa coisa mais real. Não criar essa lista tão inalcançável, porque eu planejei ler muitos mais livros do que eu li agora. Mas eu li uma quantidade razoável de livros que já é maior do que as lidas no ano anterior. Então, como esse ano foi um ano que eu já tinha terminado a faculdade e eu ia ter um tempo sobrando, valeu a pena começar essas leituras. Eu espero que no próximo ano eu consiga ler um pouco mais. E é isso. Os aprendizados que ficaram pra mim é que eu preciso mais escolher os títulos que eu leio. Então, se você tá em dúvida, você tem que primeiro começar encontrando qual é o gênero literário que você se sente mais confortável para ler. O meu é não ficção. Toda obra aqui é não ficção, já é uma obra que eu me sinto mais particularizado, mais familiarizado para começar aquela leitura. Então, a primeira dica é essa. A segunda é encontrar esse ritmo de leitura. Eu leio muito, a minha leitura é muito fragmentada, porque eu leio os pedaços do livro e vou fazer uma outra coisa, porque eu leio durante os meus tempos livres. Durante o meu tempo livre. Eu não posso pegar uma leitura que é muito densa, porque eu acabo perdendo informação. E a terceira é novamente dizer que a gente precisa ser mais parcimonioso, acho que é essa a palavra, mais paciente com a gente. Se você já vem de anos aí sem praticar muita leitura, não vai ser de uma hora para outra que você vai começar lendo muitos livros. Então tenha paciência, começa com livros mais finos, começa com livros com uma linguagem mais simples e vai se jogando, que quando você menos perceber, você já vai ter lido mais livros do que você imaginou. Eu dei uma pausa e acho que teriam mais livros aqui para apresentar, mas são livros realmente de lettering, que eu não quero falar sobre eles agora, porque eu quero preparar um vídeo só para falar do livro de lettering da Martina, que foi uma leitura que eu concluí recentemente, e trazer algumas comparações com um livro que eu já comentei aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards, que é um livro de brush letter, e vou trazer essa diferença e vou tentar trazer também um gancho com o meu aprendizado, no que foi que evoluiu. Não esquece de deixar o seu joinha, comentar e compartilhar sua opinião aqui, como é que foi seu ano literário, o que é que você achou das minhas leituras, se inscrever no canal para receber as atualizações e compartilhar o vídeo com seus amigos para aumentar o meu alcance, para que eu possa trazer cada vez mais coisas aqui pro canal e que as pessoas possam ver. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!